Ela tinha a voz de um anjo, mas era tratada como um demônio. E o que aconteceu quando o chefe, que jamais a vira, finalmente a ouviu, mudou o jogo para sempre. Mas antes de mergulhar nesse conto de fadas moderno, com um toque de humor ácido, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história é mais que um romance, é um soco no estômago do preconceito. Aqui, os finais felizes têm um preço, e você nunca vai adivinhar qual é. A gente começa a nossa história com Sofia, uma garota que desde pequena descobriu o poder de sua voz. Não que ela fosse cantora, nem nada disso. A voz de Sofia era sua ferramenta, sua armadura, sua forma de se expressar. Clara, melódica, articulada. Mas no escritório da Star Corp, sua voz era a única coisa que importava. Porque o resto de Sofia era ignorado, ou pior, julgado. Ela era a analista de sistemas mais competente que a empresa já tinha visto. Mas ninguém via sua inteligência. Eles viam apenas a embalagem. E a embalagem de Sofia para eles era grande demais. Os olhares, os sussurros, as piadas de mau gosto sobre os almoços que ela levava, sobre as roupas que vestia. Sofia sentia tudo. Cada riso abafado na sua passagem, cada e-mail com piadinhas que sumia na caixa de spam do universo corporativo. A dor não era física, era algo muito mais profundo. Era a sensação de ser invisível, de ter seu valor reduzido a um número na balança. O problema central? Ayla, a líder da equipe de marketing. Com um sorriso de Barbie e um veneno de cobra, ela era a chefe do grupo de bullying. Ayla tinha a beleza que a sociedade considerava perfeita e usava isso como uma arma. E para Ayla, Sofia era um lembrete do que ela temia, que o talento pudesse um dia superar a beleza. A urgência para Sofia não era só sobre seu emprego, era sobre sua dignidade. Ela precisava provar seu valor, não só para a empresa, mas para si mesma. Mas como? Como você se defende quando as armas dos seus inimigos são sorrisos falsos e palavras afiadas, ditas nas entrelinhas? Essa era a sentença diária de Sofia, uma punição por ser quem ela era, e não quem os outros queriam que ela fosse. O coração de Sofia parecia um relógio, batendo cada vez mais rápido, mas não por excitação, e sim por angústia. Ela passava as noites em claro, não apenas resolvendo bugs complexos, mas repassando mentalmente cada interação humilhante do dia. O som dos saltos altos de Ayla, um clique, clique, clique que ecoava pelo corredor, era a trilha sonora de seu tormento. O riso dela, antes tão distante, agora era um eco constante em sua mente. Ela tentou de tudo, esforçou-se para ser invisível. Chegou mais cedo, saiu mais tarde, evitou a copa na hora do almoço. Começou a usar fones de ouvido para se isolar, transformando o escritório em uma bolha silenciosa onde só existiam os códigos e sua respiração. Mas o isolamento, ironicamente, só fez com que as piadas se tornassem mais cruéis e silenciosas. Eram bilhetinhos deixados em sua mesa, lembretes anônimos sobre dietas milagrosas e uma caixa de donuts estrategicamente colocada em seu monitor. Uma provocação, uma tortura psicológica. A angústia era um nó na garganta que não passava. O medo de que seu trabalho fosse manchado por tudo aquilo, de que sua voz, sua única arma, se calasse para sempre. Ela se pegava olhando pela janela do seu cubículo, imaginando uma vida completamente diferente, uma vida sem julgamentos, sem o peso do olhar alheio. O frio na barriga era real, um arrepio constante que a lembrava da sua insignificância naquele lugar. Suas mãos, sempre firmes no teclado, tremiam quando ela tinha que levantar para ir ao banheiro. Em casa, a fuga era o trabalho. Horas e mais horas na frente do computador, desenvolvendo um sistema que ninguém sabia que existia. Um sistema perfeito, criado para resolver um problema que ela nem sabia que a empresa tinha.
Era seu refúgio, seu mundo de fantasia, onde ela era a protagonista, a heroína. Um mundo onde sua voz, sua mente e seu talento eram a única coisa que importava. No entanto, o fantasma do escritório sempre a encontrava e ela sentia que a cada novo bilhete, a cada novo riso, o destino já estava selado. Ela estava presa. O problema que a empresa enfrentava era gigante. Um projeto de inteligência artificial chamado Echo, que prometia revolucionar a comunicação interativa, estava à beira do fracasso. Ayla e sua equipe, os gênios do marketing, falharam miseravelmente em criar uma voz que soasse humana, empática e cativante. O resultado era robótico, sem alma, um desastre que estava custando milhões. O prazo final se aproximava e o pânico se espalhava pelos corredores. O Sr. Lennox, o CEO recluso, convocou uma teleconferência de emergência. Sua voz era fria, cortante, e ele estava visivelmente furioso. Ele exigiu uma solução imediata. Foi nesse momento que o impensável aconteceu. Sofia, a voz que ninguém ouvia, a sombra que ninguém via, com o coração batendo a 1000 por hora, ligou o microfone e se pronunciou. Senhor, eu acredito que posso resolver isso. Um silêncio pesado tomou conta da sala de teleconferência. A voz de Sofia era como um sino de cristal quebrando a tensão. Ayla, do outro lado da tela, soltou uma risada debochada. Você! Mas o que você sabe sobre marketing, Sofia? Isso não é uma planilha de Excel. Mas a reação do Sr. Lennox foi a mais chocante de todas. Ele não a cortou, não a ignorou. Ele ficou em silêncio por um longo momento, parecendo absorver cada sílaba. Prossiga, ele disse, a voz agora mais suave, quase curiosa. E Sofia prosseguiu. Ela apresentou seu projeto secreto, uma solução que ela vinha desenvolvendo por conta própria, inspirada nos clássicos doramas que assistia em segredo. Ela explicou como a verdadeira empatia da voz não vem de um algoritmo, mas da alma. E para provar, ela fez algo que ninguém esperava. Ela usou a si mesma como exemplo. Ela recitou uma frase de um dos projetos, mas não como uma máquina. Ela a impregnou de emoção, de uma melancolia sutil, e a sala, virtual e real, ficou em silêncio. A voz de Sofia, que antes era apenas sua salvação, agora era a salvação da empresa. E o Sr. Lennox, do outro lado do mundo, estava totalmente hipnotizado. Para ele, aquele som não era apenas uma voz, era uma canção. Era o som do amor à primeira audição. A voz de Sofia não apenas salvou o projeto Echo, ela o transformou. O Sr. Lennox, completamente encantado, não pensou duas vezes. Ele a promoveu. De analista de sistemas, Sofia foi catapultada para a posição de diretora do projeto, uma ascensão meteórica que deixou a Star Corp em choque. O anúncio foi feito por e-mail e na linha de diretora estava o nome de Sofia e abaixo uma nota pessoal do CEO. O talento inigualável de sua voz e genialidade me inspiraram. Que sua liderança seja tão impactante quanto seu som. Para Ayla e sua equipe, aquilo foi um insulto pessoal. O deboche virou ódio. Elas começaram a espalhar rumores de que Sofia só tinha conseguido a promoção porque estava dando em cima do chefe. Ayla, com seu olhar de superioridade, tentou desmoralizar Sofia em todas as reuniões, questionando suas decisões e duvidando de sua capacidade. Você acha que a gente vai ouvir conselhos de alguém que não consegue nem se cuidar? Ela sussurrava, alta o suficiente para Sofia ouvir. Mas o jogo estava prestes a mudar de novo. O Sr. Lennox, impressionado com a genialidade e a voz de Sofia, decidiu que era hora de voltar para a empresa. Só que ele não voltou sozinho. Ele trouxe com ele seu irmão mais novo, o vice-presidente de tecnologia, Elias Lennox, um gênio arrogante que tinha passado a vida inteira à sombra do irmão e agora estava de volta para, nas suas palavras, colocar a casa em ordem.
Elias era o oposto do irmão. Enquanto o CEO era misterioso e recluso, Elias era extrovertido, provocador e tinha a mesma beleza esculpida de um ídolo de K-pop, mas com uma aura de perigo. Ele chegou à empresa com uma missão: descobrir quem era a mulher que tinha virado a cabeça de seu irmão e, mais importante, expor a fraude. Ele achava que a promoção de Sofia era uma piada de mau gosto, uma farsa. O primeiro encontro deles foi no elevador. Elias, sem saber quem ela era, a tratou com a mesma indiferença que tratava todos os funcionários que considerava abaixo de sua categoria. Sofia, por sua vez, sentiu um arrepio na espinha com a presença dele, mas não por atração, e sim por uma sensação de perigo iminente. Ela já tinha lidado com Ayla, mas Elias era diferente. Ele não queria apenas humilhá-la, ele queria destruí-la, e a dúvida pairava no ar. Será que Elias era o vilão que a história de Sofia precisava? Ou ele era o início de uma reviravolta que ninguém esperava? Elias Lennox, o vice-presidente arrogante, não parava de importunar Sofia. Ele a seguia, observava, questionava cada decisão. Em uma das reuniões, com um sorriso de escárnio, ele jogou na mesa um relatório detalhado sobre o histórico profissional do pai dela. Um ex-funcionário da Star Corp que tinha sido demitido há anos em meio a um escândalo. A sala inteira prendeu a respiração. Interessante, disse Elias, com a voz baixa e perigosa. O pai da nossa nova diretora foi demitido por vazar informações confidenciais para a concorrência. Você não acha, Sofia, que a fruta não cai muito longe do pé? O rosto de Sofia empalideceu. O passado de seu pai era uma ferida que ela mantinha escondida. Elias tinha encontrado seu ponto fraco, o calcanhar de Aquiles que ela pensava que ninguém conhecia. Ayla, do outro lado da mesa, sorriu. Era o momento de glória dela. Mas, de repente, a tela da videoconferência do Sr. Lennox se ativou, em uma sala de reuniões completamente diferente, com uma pessoa que ninguém esperava. Era o pai de Sofia. Ele não era o vilão que Elias tinha pintado, mas sim um herói silenciado. Ele revelou a verdade. Elias, na época, era um estagiário na empresa e estava prestes a ser demitido por ter roubado um projeto. Mas em vez de assumir a culpa, ele tinha manipulado a situação para que o pai de Sofia fosse o bode expiatório. O Sr. Lennox, na época, ainda inexperiente, foi manipulado por seu próprio irmão e acreditou na mentira. O pai de Sofia tinha feito um acordo. Ele aceitou a demissão silenciosa para salvar o emprego de Elias, na esperança de que ele, um dia, se redimisse. Para ele, o legado da família Lennox era mais importante do que sua própria reputação. O choque foi geral. A traição, o segredo, o crime escondido, tudo veio à tona. O que antes era uma história de bullying e preconceito, agora era um drama familiar. Ayla, de repente, deixou de ser a vilã. O verdadeiro vilão sempre esteve ali, escondido à vista de todos. E o Sr. Lennox, ao ouvir tudo aquilo, sentiu uma mistura de vergonha e admiração. A voz de Sofia não era apenas a melodia que o encantava, mas a voz da verdade, a voz da mulher que ele amava, a quem ele havia injustiçado no passado, sem nem saber. A verdade sobre o passado do pai de Sofia e a traição de Elias se espalhou como fogo pela Star Corp. O clima na empresa mudou. Ayla, antes arrogante, agora se encolhia em seu canto, com medo de ser a próxima a ser exposta. E Elias, o vice-presidente arrogante, foi confrontado pelo próprio irmão. O Sr. Lennox, finalmente, sentiu a necessidade de conhecer Sofia pessoalmente. Ele não podia mais se esconder atrás de uma tela. Ele agendou um jantar. A voz que o cativou, a mente que o salvou, agora o fazia sentir algo que ele nunca tinha sentido: vergonha. Sofia, por sua vez, estava nervosa. Ela sabia que aquele jantar seria um divisor de águas. Quando ela chegou ao restaurante, o Sr. Lennox já a esperava.
Ele não era um velho bilionário, como Ayla tinha insinuado. Era um homem na casa dos 30, com um rosto que parecia esculpido e olhos que a observavam com uma intensidade que a fez tremer. Ele não a julgou, não a ignorou. Ele a viu. O jantar foi um misto de silêncio e diálogos intensos. Ele pediu desculpas, não só pela injustiça com o pai dela, mas também pela forma como a empresa, sob sua gestão, a tratou. Eu não fazia ideia. Eu só ouvia sua voz, e era a coisa mais linda que já ouvi na vida, ele confessou, com os olhos fixos nos dela. Sofia, com o coração na garganta, sentiu uma mistura de raiva, mágoa e uma atração avassaladora. Ele era o homem que a tinha injustiçado, o homem que a tinha tratado como um fantasma, mas ao mesmo tempo, ele era o homem que a ouviu, o homem que se apaixonou pela sua essência. Ela o odiava, por ter sido cega, por ter confiado no irmão, por ter a machucado, mesmo que sem querer. Mas ao mesmo tempo, ela sentia uma atração por ele, por sua vulnerabilidade, por sua voz que era tão profunda e intensa quanto a dela. E com a voz embargada, Sofia disse algo que ressoou como um eco no restaurante. Eu te odeio porque eu queria te odiar, mas não consigo. O olhar dele, carregado de significado, não precisava de palavras. E naquela noite, a história de Sofia e do Sr. Lennox deixou de ser uma história de chefes e funcionários, para se tornar uma história de almas gêmeas, separadas pelo destino, mas unidas pela melodia de suas vozes. A verdade sobre Elias e o pai de Sofia foi apenas a ponta do iceberg. Durante o jantar, o Sr. Lennox, cujo nome verdadeiro era Arthur, contou a Sofia uma história que parecia saída de um dorama. Ele revelou que o projeto Echo, a inteligência artificial que ela tinha salvado, não era apenas um produto. Era uma homenagem à mãe deles. A mãe de Arthur e Elias era uma cantora lírica de sucesso, mas depois de um acidente de carro, ficou sem voz e, com isso, entrou em uma profunda depressão, tirando a própria vida. Elias, o irmão mais novo, culpava o pai pela tragédia, dizendo que ele não tinha dado a devida atenção a ela. Arthur, por sua vez, sentia uma culpa avassaladora por não ter percebido o quão doente sua mãe estava. O projeto Echo era uma tentativa de dar a uma IA a alma de uma voz humana, a voz que eles tinham perdido para sempre. Mas eles não sabiam como. Arthur, em meio a essa confissão, revelou a Sofia a verdadeira razão pela qual a voz dela o havia cativado tanto. Ele a ouviu pela primeira vez em uma apresentação, sem saber que era ela. Sofia tinha sido contratada para fazer a narração de um evento de caridade para a Star Corp, e a gravação tinha ido parar na mesa dele. Ele se apaixonou pela voz, e a partir daquele momento, ele passou a ouvir sua voz em todas as reuniões e apresentações. A sua voz tem o mesmo timbre da minha mãe. É como se ela estivesse viva, de novo, através de você, ele confessou, com a voz embargada. A revelação foi um choque para Sofia. A voz que ela pensava ser sua única salvação, na verdade, era um eco do passado de Arthur. A atração entre eles, o destino que os uniu, não era por acaso. Era um amor que parecia ter saído de uma história trágica de dorama, com um toque de fantasia. Mas a maior revelação, a que mudaria tudo para sempre, ainda estava por vir. Em um momento de silêncio, com os olhos fixos nos dela, Arthur revelou o segredo do testamento da mãe deles. Ela, uma grande musicista, deixou seu legado para a pessoa que um dia conseguiria dar uma alma a um projeto de tecnologia. A condição? Essa pessoa teria que ser a parceira de um de seus filhos. E, para o choque de todos, o projeto que Sofia salvou, o Echo, se encaixava perfeitamente no testamento. Então, a história não era só sobre amor, era sobre um destino, um legado e um segredo que, por fim, uniria o passado, o presente e o futuro.
E a voz de Sofia não era apenas uma melodia, era a chave para a herança de uma dinastia e talvez para a redenção de uma família. A herança está em jogo e a voz de Sofia é a chave. Mas será que Elias vai deixar isso barato? Ou a revelação sobre a herança vai mudar tudo? Com a revelação do testamento da mãe de Arthur e Elias, a Starcorp entrou em um novo caos. Elias, vendo sua herança ameaçada por uma mulher que ele odiava, tentou uma última cartada. Ele convocou a imprensa, alegando que Sofia era uma aproveitadora, uma impostora que havia manipulado seu irmão mais velho para ter acesso à fortuna da família. Mas a voz de Sofia era poderosa demais. Em uma coletiva de imprensa improvisada, com Arthur ao seu lado, ela não usou a voz para se defender. Ela a usou para narrar a história de uma mulher que perdeu a voz, e com isso, a vida. Ela falou sobre o poder da voz humana, não apenas como um som, mas como uma alma, uma identidade. E com uma sinceridade que quebrou todas as defesas de Elias, ela se virou para a câmera e disse: "Minha voz é minha. Ela não é um eco do passado, mas a melodia do meu presente. E eu a uso para honrar a memória da mãe de vocês, uma mulher que, infelizmente, não teve quem a ouvisse." A mídia, o público e até mesmo Elias foram pegos de surpresa. A história não era sobre dinheiro, não era sobre traição. Era sobre perdão, sobre redenção e sobre o poder da voz. Elias, ao ouvir as palavras de Sofia, finalmente entendeu. O ódio que ele sentia pelo pai, a culpa que ele carregava, não era por causa do dinheiro, mas por causa da voz que ele tinha perdido para sempre. A voz de sua mãe. Elias se aproximou de Sofia e Arthur com lágrimas nos olhos. Ele pediu perdão. A história, que começou com bullying, virou um drama familiar e, no final, se transformou em uma lição sobre a importância da empatia. O desfecho, porém, ainda estava nas mãos de Sofia. Arthur, em um gesto de amor e de confiança, entregou a ela o testamento. Ele a olhou nos olhos e disse: "Eu não me apaixonei pela sua voz porque ela era como a da minha mãe. Eu me apaixonei porque ela é a sua. E é você quem eu quero ao meu lado, não para cumprir um testamento, mas para cumprir o meu destino." Sofia, com o coração cheio de emoção, sabia que a escolha era dela. Ela poderia ter a herança, poderia ter o poder, mas com a voz que a salvou, ela escolheu o amor. E em um final que ninguém esperava, ela aceitou. Dessa vez, eu não sou mais uma posse, eu sou minha. E mesmo assim, escolho ser sua. E assim, o mundo de Sofia, que começou em tons de cinza, se coloriu. Ela não se tornou apenas a parceira de um bilionário. Ela se tornou a líder de uma revolução na empresa, usando sua voz não apenas para o projeto Eco, mas para dar voz a todos aqueles que se sentiam silenciados. Ayla e Elias se redimiram, se tornando seus maiores apoiadores. E a Starcorp se tornou uma empresa onde o talento e não a aparência era o que realmente importava. Essa história te mostra que, às vezes, o que começa como dor termina como salvação. E o que começa como preconceito pode se tornar o motor de uma revolução. E aí, gostou? Curte, se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários o que mais te surpreendeu nessa história. Nos vemos no próximo vídeo.